Fala aí, pessoal, vamos aí para essa aula 8, bloco 4, trazendo uma revolta que dificilmente alguém aqui já ouviu falar. Revolta contra Jerônimo de Mendonça Furtado, ou Conjuração do Nosso Pai, ou revolta contra os Schumbergas. Nomezinho complexo, nomezinho difícil. Lá em Pernambuco, você no ano de 1666, númerozinho bom esse, hein? Você teve uma revolta, uma rebelião, que teve como objetivo remover o governador Jerônimo de Mendonça Furtado, chamado alcunha de Schumbergas. Tinha essa alcunha por conta de ter um bigodão, de ter um cara ali que lembrava um bigode, lembrava o comandante alemão Armand Schomberg. E aí a galera não falava Schomberg, né? Falava Schumberga. Tá? Como é que brasileiro é? E você tinha um administrador na capitania que ele aumenta a rigorosidade fiscal. Você tem aquela cartilha Conselho Ultramarino, mas também a gente pode destacar que existia um governante corrupto. Um governante que usava do seu poder pessoal para aumentar suas riquezas no local, um governante que era lembrado como exigindo suborno, como um cara que confiscava bens e propriedades e para devolução de maneira irregular, e para devolução, para facilitar o processo, pedia um resgate. Então você tem o Jerônimo de Mendonça Furtado, uma figura problemática, uma figura mal vista, e que eu gostaria até de destacar que ao longo desse processo ele era também não tão bem visto pela metrópole. Então a metrópole também olhava para ele com a cara de desdém, tanto é que o processo que vai acontecer, a metrópole nem vai reagir. Então você vai ter um Schumbergas que era um cara violento na questão fiscal, tributária, era um cara que abusava do seu poder, é fato isso. E você tem duas situações engraçadas. A primeira é que na época do governo dele eu tive um surto de bexiga, surto de varíola lá em Pernambuco, e o povo começou a associar o fato do Schumbergas ser um cara muito ruim, um cara muito mau caráter, então o Schumbergas foi associado a isso. E também você teve um outro elemento interessante, que foi o fato dele cobrar impostos de alguns senhores de engenho que tinham participado da luta contra os holandeses. Você tem o João Fernandes Vieira, o André de Barros Rego, então uma galera que estava irritada com Schumbergas, com o Jerônimo de Mendonça Furtado, por conta de que ele estava cobrando impostos, e eles alegavam: pô, a gente ajudou a libertar Pernambuco do domínio holandês, como é que agora você quer cobrar impostos atrasados da gente se a gente gastou dinheiro defendendo isso? Então, ele é mal visto. Schumbergas, ele é visto como um cara problemático, um cara que era corrupto, um cara que estava cobrando imposto de todo mundo e que estava buscando enriquecer. Né? O Schumbergas é muito visto como isso, nomeando gente do seu círculo familiar, colocando ouvidores de parte dos seus parentes. Então o Schumbergas, ele vai ser um cara muito mal visto. Schumbergas, inclusive, ele vai entrar em choque com o Vasco de Mascarenhas. Esse Vasco que eu estou me referindo, ele foi o primeiro conde de Óbidos, o primeiro, de certa forma, vice-rei, ainda não tinha essa alcunha, mas ele era um governador geral da realidade brasileira naquele contexto. Vamos lembrar do Estado do Brasil, Estado do Maranhão, então você tinha o conde de Óbidos como uma autoridade indicada pela metrópole. Está aparecendo aí o conde de Óbidos, o Vasco de Mascarenhas, e o Schumbergas entrou em choque com ele. Inclusive, isso causou dor de cabeça para o Schumbergas. Então, assim, o Schumbergas estava com a moral muito embaixo. E aí, por que também se refere ao nome dessa revolta nativista de Conjuração Nosso Pai? No processo de realização da procissão da Conjuração Nosso Pai, no dia da procissão, Schumbergas foi preso. Foi preso pelos senhores de engenho, uma tropa de senhores de engenho prende o Schumbergas, as forças metropolitanas não reagem. Havia um consenso de que o Schumbergas ele era mal visto, ele era um cara muito problemático na região. Você forma uma junta de governo com o André de Barros Rego, o João de Souza e o Antônio Dias Cardoso. O João Fernandes Vieira não participa disso. E você vai ter um Schumbergas que vai ser preso, vai ser enviado para Portugal, e a metrópole não vai agir de maneira incisiva contra os revoltosos. Então você vai ter
uma metrópole que não vai atuar contra a galera que se levantou contra o Jerônimo de Mendonça Furtado, vulgo Schumberg. Então você tem uma revolta nativista que mostra uma insatisfação local com uma postura de um governador que era opressivo, que era agressivo nesse sentido. Valeu? Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar da revolta de Beckman. Revolta de Beckman, que é uma das revoltas fortes, revoltas pesadas. Beleza? Tamo junto. Aquele abraço.